Você trabalha em um vínculo de emprego ou de trabalho? Sabe me responder essa pergunta? Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre essas duas relações de trabalho, os efeitos decorrentes dessa diferenciação, e eu quero saber também em qual delas você se encaixa, tá? Meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado trabalhista e o meu intuito aqui é te ensinar o direito do trabalho de forma simples e compreensível para que você use com que esse conhecimento não te deixe ser enganado por nada e nem por ninguém. E se você é um desses que não quer ser enganado ou sofrer condenações na Justiça do Trabalho por plena ignorância, se inscreva nesse canal, ative o sininho para novas publicações que eu vou responder todas as suas dúvidas a respeito desse ramo jurídico. Vamos entrar no tema do vídeo de uma vez. Relação de trabalho é uma expressão que engloba os mais diversos tipos de labor do ser humano. Então pode-se incluir na relação de trabalho o empregado, o estagiário, o avulso, o doméstico, o autônomo, enfim, são diversas formas de trabalho que se incluem na expressão relação de trabalho. Perceba que a relação de trabalho é um conceito amplo que envolve todas as formas de labor. Até o trabalhador voluntário é considerado trabalhador e se encaixa no termo relação de trabalho. Já o emprego, a relação de emprego, tem lugar em uma certa situação específica, complexa e elementar. Ou seja, só é considerado empregado aquele que cumpre todos os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego. Para que você entenda, o emprego é uma das espécies da relação de trabalho. Vou fazer um esquema para te mostrar. Esse é o círculo da relação de trabalho. Dentro deles estão presentes o empregado, o estagiário, a doméstica, que também é empregado, o trabalhador autônomo, o avulso. Todos esses fazem parte de uma relação de trabalho. Deu para entender? Trabalho é o gênero, é o todo, no qual o empregado é a espécie. Como eu disse, a relação de trabalho é uma relação ampla que abrange diversas formas de trabalho. Mas aqui eu vou focar na relação de emprego porque ela é a mais complexa e a mais específica delas. Isso significa que se uma atividade laboral não é considerada empregatícia, automaticamente é considerada uma atividade trabalhista. Então eu vou te ensinar a relação de emprego, que é mais fácil de você entender. Conhecendo a relação de emprego, toda atividade laboral que não se encaixa na relação de emprego é uma relação de trabalho. Então você acaba aprendendo todas essas relações por exclusão, aprendendo do que se trata a figura do empregado. Assim fica bem mais fácil de você entender e descobrir também os efeitos dessa diferenciação. A relação de emprego se configura quando presentes os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego que estão constantes lá no artigo 3º da CLT. Neste caso, é considerado empregado a pessoa física que trabalha de forma não eventual, pessoal, onerosa e subordinada. Então a primeira coisa, para que se fale em relação empregatícia, necessária a prestação de serviços por pessoa física. Se existe a prestação de serviço por uma pessoa jurídica, não se aplicam as regras de direito do trabalho, a não ser quando existe fraude, no caso da pejotização, que eu já te expliquei também aqui nesse canal, mas aí é outra história, é outro assunto que demanda um pouco mais de tempo para debate. Já a pessoalidade tem lugar quando o prestador de serviço é sempre o mesmo. É o que chamamos de prestação de serviço intuito personae. Nesse caso, o prestador de serviço jamais pode se fazer substituir por outros, já que a relação de emprego tem caráter de infungibilidade. A relação empregatícia ela também é subordinada, e esse é o elemento marcante da relação de emprego, porque se não há subordinação, não há vínculo empregatício. Para a caracterização do vínculo de emprego, o empregador deve ter um poder diretivo sobre as atividades a serem executadas pelo seu empregado. É o empregador quem vai dirigir, fiscalizar e ordenar a prestação de serviço de todos os seus funcionários. Então não existe prestação de serviço sem subordinação jurídica e técnica. Além disso, na relação de emprego, o trabalhador coloca a sua força de trabalho à disposição do empregador e o empregador se obriga a pagar uma contraprestação por esse serviço prestado. É por isso que na relação empregatícia existe sempre a onerosidade. O contrato de trabalho, ele sempre é oneroso. E por último, para caracterizar o emprego, a prestação de serviço ela não pode ser esporádica. Ela tem que ser não eventual, ou seja, contínua, permanente. O empregado deve prestar o seu serviço de forma constante. Se houver prestação de serviço de forma esporádica, uma vez ou outra, não vincula como empregado aquele prestador. O trabalhador deve disponibilizar da sua força de trabalho de forma permanente para se vincular ao empregador em um contrato empregatício. Deu para você perceber que essa relação de emprego ela é bem específica. Só é empregado a pessoa física que trabalha continuamente com pessoalidade subordinada ao empregado com o intuito de receber uma contraprestação. Então pronto, aqui você já entendeu a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Relação de emprego é aquela relação que cumpre todos esses requisitos que eu já te expliquei. Agora, a relação de trabalho é todo tipo de prestação de serviço que não se encaixa em todos ou em alguns desses tipos de prestação. Todo trabalho que não está de acordo com todos esses elementos em conjunto se trata de uma mera relação de trabalho, não há vínculo nesse caso.
trabalhos. Vou te mostrar alguns exemplos agora, alguns deles eu até já te expliquei. O trabalhador autônomo, por exemplo, apesar de ser uma pessoa física, trabalhar de forma contínua, não eventual, trabalha pessoalmente de forma onerosa, mas não tem subordinação, por isso ele não é considerado empregado. A prestação de serviço com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade por uma pessoa jurídica também não pode ser considerado empregado. Se é uma pessoa jurídica que presta um serviço, se trata de um contrato de prestação de serviço civil, ou seja, não se aplica às regras do direito do trabalho, justamente pela falta de um dos elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego. A diarista, ela também não é considerada empregada. Ela trabalha de forma pessoal, onerosa, subordinada e é pessoa física, mas trabalha de forma esporádica, então ela não pode ser considerada empregada também. Ela não é permanente na sua prestação de serviço, por isso não há vínculo. E o trabalho voluntário? Da mesma forma. É pessoa física, trabalha de forma subordinada, não eventual e pessoal, mas não espera nenhum tipo de contraprestação pelo serviço prestado. Se trata de um trabalho altruístico, sem a intenção de receber uma contraprestação pelo serviço. Então, se não tem o elemento da onerosidade, não pode ser também considerado empregado. E o estagiário? Agora, se você prestou atenção em tudo que eu te ensinei a respeito dessa diferenciação de relação de trabalho e relação de emprego, você vai saber me dizer se o estagiário é considerado empregado ou mero trabalhador. Me diz aí nos comentários o que você acha, antes da gente discutir mais sobre isso. Ué, se o estágio é remunerado, se trata de relação de emprego, porque vai ter o elemento da onerosidade. Agora, se o estágio é não remunerado, aí é uma mera relação de trabalho. Não, tá? Não é isso não. O estagiário, ele cumpre todos os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego. Ele trabalha de forma pessoal, subordinada, onerosa, é pessoa física e também trabalha de forma não eventual. Porém, a lei do estagiário diz que, quando cumprido todos os requisitos mínimos da lei do estágio, o vínculo do estagiário não é considerado uma relação de emprego. Ele é considerado, então, um mero trabalhador. Por isso o estagiário não tem salário, não tem férias, não tem 13º, não tem nenhuma das verbas que são inerentes exclusivamente à relação de emprego. Isso está lá no artigo 3º da lei do estágio. Mas tem um porém aqui e um detalhe que as empresas têm que tomar cuidado quando forem admitirem estagiários. Parágrafo 2º do mesmo artigo que eu citei para vocês diz que o descumprimento de qualquer das normas constantes na lei do estágio vincula automaticamente esse estagiário à empresa que o contratou. Então, sempre que você contratar um estagiário, você deve seguir à risca a lei do estagiário. Qualquer deslize que você der na norma do estágio vai vincular automaticamente aquele estagiário à sua empresa. Então, é sempre interessante, quando for fazer esse tipo de contratação, contratar também um profissional qualificado em direito do trabalho para fazer uma assessoria. Porque se você tem vários estagiários e em todos esses contratos há falhas que podem invalidar esse tipo de vínculo, é um problema gigantesco para a empresa. Porque pensa, ter que reconhecer o vínculo de todos esses que foram contratados como mero estagiário e ter que pagar todas as verbas inerentes da relação de emprego, as férias desse estagiário. Se esse estagiário recebe um valor abaixo do salário mínimo, tem que ter a complementação das diferenças salariais, vai ter que pagar o 13º para ele, terá que fazer o depósito do FGTS, o recolhimento das verbas previdenciárias, enfim, é um problema para a empresa. Então tome cuidado com esse tipo de vínculo, tá? Vou fazer um vídeo específico no futuro a respeito desse contrato de estágio para deixar você ciente de todos os riscos que envolvem esse tipo de trabalho. Mas essa diferenciação é importante para você e eu espero que tenha ficado claro tudo que eu quis te informar nesse vídeo. Comenta aqui embaixo, me dê um feedback a respeito daquilo que você entendeu sobre o assunto. E eu sei que você pode achar que esse tipo de diferenciação que eu trouxe hoje não faz tanta diferença para sua vida, mas pode ter certeza que faz muita diferença, porque existem verbas que são direcionadas apenas para os empregados. E se você é considerado empregado e não está recebendo certo tipo de verba, você tem que requerer isso na justiça. Agora, se você é um trabalhador, mas cumpre todos os requisitos da relação de emprego, você tem que buscar o reconhecimento do seu vínculo de emprego também, porque a relação de emprego traz muito mais proteções e muito mais benefícios para você. E é por isso da importância dessa diferenciação. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Se ficou alguma dúvida a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto direcionado ao direito do trabalho, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder de forma fundamentada, individualizada e tudo mais. Te espero então em uma outra oportunidade para discutirmos mais a respeito desse assunto. Um abraço e até lá!